Olá, amados. Paz seja convosco. Como vão todos vocês? Espero encontrá-los bem. Eu estou bem, graças a Deus. Amados, nessa live, como algumas que eu faço, eu não vou aparecer, mas o importante é que vocês ouçam a palavra que é ministrada, o conteúdo da mensagem. E às vezes eu apareço, às vezes eu não apareço. Convém que ele apareça, que o Senhor apareça, que ele cresça, que eu diminua, não é? Então, ele é que tem que aparecer, a mensagem dele. Vocês vão ouvir, às vezes, o som de construção, mas não liguem para isso não, tá bom? Porque sempre tem, se eu for esperar um momento que não tenha, sempre tem prédios em reforma aqui. Então, a palavra que o Senhor me deu, antes eu gostaria, assim farei, declaro, Senhor, que Tu és meu único Deus, maravilhoso e eterno, e de muitos, né? Nós sabemos, o Deus verdadeiro, o único mediador entre Deus e os homens, e Teu Filho Salvador, que veio para salvar a humanidade e todo aquele que crê, como ele está escrito em Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar, que crê e confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Nós sabemos que essa pessoa, ela é salva. Se com a boca confessares que o Senhor, Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa é salva. Amados, se há alguém entre nós que ainda, na rede social, que ainda não entregou a vida para Jesus, não se rendeu, não hesite em fazer. Nós não sabemos qual é a última oportunidade que o Senhor está dando a essa pessoa de se render ao Senhor. Se preocupe com a salvação da sua alma. Louvado seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a passagem bíblica que o Senhor me deu foi João 6, iniciando pelo versículo 22. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, os barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, vos digo que procuram, não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães, ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, assim está na versão dessa Bíblia que eu estou lendo. A mensagem é a mesma, às vezes muda só a versão. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele me enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Indagou o Senhor e fez essa pergunta: o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus disse: em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é
o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, porque eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos vocês, o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí tem o versículo 41, ainda de João 6, versículo 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora: Desce do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Porque todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. O Senhor estava falando em comunhão, em relacionamento, não é verdade? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele estava falando de comunhão, né? Você vê que a Santa Ceia é justamente a comunhão dos santos em memória do Senhor. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive em mim, que me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, glória a Deus, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui nessa passagem, né, nós sabemos que muitos eram incrédulos, muitos blasfemavam de Jesus, né, os fariseus, os escribas, e eram religiosos. E o Senhor aqui, ele falando que o pão verdadeiro que alimenta é a palavra dele, é a comunhão, o relacionamento com ele, é a comunhão com ele.
e eles estavam à procura, né? Geralmente é assim, muitas vezes nós vemos até hoje nas igrejas, né? Naquela época chamava sinagoga, nós sabemos que diz respeito aos templos sagrados, né? Às igrejas, a igreja física, nós somos a igreja móvel, né? E muitos vão à procura de bênção, de vitória, de cura, certo, tudo, não está errado não, está certo, mas não tão somente isso, como eles, naquela época, a preocupação deles era saciar só a fome material deles, né? A fome do corpo. E o Senhor estava falando um outro tipo de sede, um outro tipo de fome, dizendo que ele era a água viva e era o pão que desceu do céu. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Até a próxima live, gente.